É um prazer poder entrevistá-la neste nosso espaço, o Instituto Clínico Jungiano, aqui em Braga, que desafia a doutora Maria Luísa, esta instituição, a voltar a mostrar ao grande público todo este caminho de clarificação de ideias mal formadas, pré-concebidas. Mais que clarificação, uso uma frase, uma palavra melhor. Limpeza. Limpeza, Limpeza. Vamos gosto. limpar. Limpar preconceitos. Eu lembro muito de uma frase do Padre Américo, que teve uma luta muito grande para fazer a sua obra dos rapazes. E depois, quando lhe diziam, mas não podes salvar os rapazes todos, ele dizia, basta salvar um, e eu já fico bem. E então eu também digo, eu não posso erradicar a estupidez da superstição, vamos lá usar assim uma palavra, mas basta que um ou dois fiquem limpos para eu ficar missão cumprida. Como tão bem sabe, é uma referência para mim. Muito obrigada. Na área da psicologia, desde o tempo dos meus estudos de teologia, que nós colaboramos em termos João da Carlos psicologia. teria 16 anos, não foi? Quando foi à minha alguma procura lá a casa. probabilidade, sim, É? sim. Por ler os livros do padre Oscar González Quevedo. Bateu-me à porta da cozinha, nunca mais me esqueço, e abro a porta e eu vejo aquele jovem muito sorridente a dizer assim, eu quero trabalhar consigo. Nunca mais me esqueço, essa imagem ficou gravada na minha mente. Bem, pronto, entrou pela porta da cozinha, ou seja, entrou pela porta familiar. E de facto, de uma forma muito familiar e muito próxima, fizemos coisas muito interessantes. Acho que sim. No sentido da divulgação da psicologia e de uma área da psicologia cujo nome é armadilhado. É verdade, sim, é verdade, sim. Antes de falarmos desse nome, porquê é que é armadilhado, doutora Maria Luísa? É porque vai colidir ou vai mostrar aqueles anúncios dos jornais para psicólogo, professor, não sei quantos, venha ter connosco, resolva isso. Já foi por isso que mudaram o nome de metapsíquica para psicologia. E afinal de contas, continua na mesma. Eu penso que são tudo fenómenos da psicologia. Sem dúvida. Curiosamente, quando eu estudava teologia, se havia aspecto que desde o início me interessou foi a mística, os fenómenos místicos. Místicos, isso. Ao ler os livros do Oscar González Quevedo, se aspecto me bateu com uma força terrível foi perceber que haveriam explicações científicas para estes fenómenos ditos extraordinários. Como eu costumo dizer às pessoas, olha, não é nada do além, é tudo do aquém. E nessa medida lhe bati à porta para perceber mais aquilo que me intrigava enquanto estudante de teologia e mais tarde estudante de psicologia, porque de facto ainda hoje para a mente, percebermos certos fenómenos à luz da ciência. É verdade, sim, desmistificar. Que foi durante muitos anos, e ainda mas de uma forma muito ativa e muito mobilizadora de outros, uma missão que a doutora Maria Luísa abarcou e abraçou. É verdade, sim. Quer-me falar sobre isso? Ora bem, foi assim, foi com o conhecimento com o padre Quevedo, o lançamento aqui em Portugal do Jornal de Parapsicologia, que depois mudámos o nome para Revista
Portuguesa de Parapsicologia, com a mais pequenina e tal. Começámos a fazer as edições e a enorme aceitação. Com muita alegria partilhei esta aventura nessa fase. Sim, 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 sim. João Carlos era um colaborador assíduo. E depois, portanto, começámos a ter rapidamente colaboradores internacionais, que foi muito interessante. Lembro-me da conversa com o Dr. Hubert Larcher, francês, na altura, já falecido, e então médico, filósofo e teólogo. Ele era uma personalidade interessantíssima e o livro dele chamou-me bastante a atenção, chamado La Mémoire du Soleil, e então ele explica, ele diz que foi na altura, na metapsíquica, que encontrou o elo de ligação entre a psicologia, a medicina e o ser humano. E foi uma das pessoas que me marcou bastante. Portanto, tivemos colaboradores internacionais muito interessantes, foi uma aventura muito boa. E o que é que tivemos aqui foi a enorme ajuda, posso dizer ajuda, da Faculdade de Filosofia de Braga, sobretudo na pessoa do Padre Júlio Fragata. Foi uma mente aberta que nos deu o suporte a dizer, olha, que isto não é aquela charlatanice que vocês estão a ver aí. Lançámos aqueles cursos todos, primeiro veio o Padre Quevedo, depois ia alternando com o primo dele, o Pedro Quevedo, e depois, olha, foi as nossas imensas atividades, que foi uma época fantástica, sim. E numa dessas atividades fizemos esta edição, que contou, quero falar sobre os participantes desta obra. Parapsicologia Subversão Infinita. Eu adorei este nome, porque realmente é uma subversão infinita. E então tivemos aqui o João Carlos Major, que foi o coordenador, o Padre Alfredo Diniz, na altura já era o diretor da Faculdade de Filosofia aqui de Braga, também muito interessado, o Padre Heitor de Moraes, portanto, que era uma pessoa que sempre apoiou desde o princípio, com quem eu tive logo de início o embate negativo, mas depois ele foi uma mente aberta. Eu admiro muito a pessoa que era uma mente fechada e abriu aquela mente. O jornalista João Carlos Pereira, o Padre Lúcio Craveiro, que foi realmente fabuloso. Eu creio que naquela altura ele... Antigo diretor da Faculdade de Filosofia e reitor também da Universidade do Minho. Da Universidade do Minho. Ele foi realmente... a palavra dele trazia outras pessoas. Luís Perpétuo, eu própria, meu marido como médico, Orlando Albuquerque, e um jovem, Silvio Alexandre Nogueira. E foi interessante porque cada um escreveu aquilo que quis, né? Cada um fez aquilo que quis. Nesse aspecto foi uma obra em que abrimos completamente o espaço para que cada um se pronunciasse como entendesse, posicionando-se em relação a essa área, cujo nome é peculiar para a psicologia, que, no entanto, significa o estudo daquilo que ainda não está integrado na ciência mainstream, na ciência oficial, mas que tem tudo para que um dia possa estar integrado e explicado. Porque, de facto, são fenómenos, como a doutora Maria Luísa Albuquerque tantas vezes afirmava, são do aquém, não do além. Ainda hoje é necessária esta batalha, não é? Sim, muito necessária, muito. Cada vez mais, penso eu, até. Vamos expurgando a verdade do meio de tanta mentira. Como psicóloga e psicoterapeuta, como é que vê nos seus pacientes que está a educação para estes fenómenos que podem ser rotulados de mediúnicos, paranormais, espiritualistas? E que não são nada de mediúnicos, não são paranormais, não são nada espiritualistas. Não são habituais, não acontecem todos os dias, mas acontecem e têm uma explicação natural. A minha mente está formada depois pelo Padre Quevedo. Quando me vêm contar um fenómeno, eu já estou, digo assim, parte do cérebro a ouvir a pessoa e a outra parte logo a buscar onde é que está a explicação.
Pode contar-nos algum exemplo da sua prática clínica que seja revelador para quem nos ouve e nos vê, que possa elucidar do quão dramático é estar-se metido numa trama de conspirações espiritualistas, quando tudo poderia ser visto de um modo muito mais simples, humano? Eu penso que quando a pessoa está psicologicamente fragilizada, ela procura qualquer solução para o seu problema, qualquer explicação. E um dos casos que me meteu assim alguma impressão foi, olha, há uns bons 30 anos no Porto, uma senhora que era gerente de um banco e estava com problemas no seu casamento e então meteu-se, olha, com um destes parapsicólogos encontrados no jornal, já não me lembro agora como. E então ela mostrou-me o papel com todos os pedidos que ele lhe foi fazendo. Eu recordo-me e nunca mais me esqueci, tinha que ter um cordão de ouro que desse 3 voltas na cintura dela. E ela foi dando, foi dando, foi dando. Até que começou, felizmente, a sua mente já mais evoluída, começou a perceber: eu estou enganada. O que é que eu estou aqui a fazer? Ela realmente estava destruída e, claro, que não estava a resolver o seu problema. Então, era uma pessoa que tinha estudos, não era uma pessoa simples, mas foi acreditar em todas as histórias que aquela criatura lhe foi fazendo e cobrou muito dinheiro. É engraçado que ela deu-me a folha em que ele ia pondo os pedidos. Lembro de uma das vezes, pedia-lhe que era preciso um dinheiro, não podia ser por multibanco, não podia ser por cheque, tinha que ser em cash flow e ela teve que lhe trazer cá fora do banco a dar-lhe aquele dinheiro. E a pessoa vai dando, vai caindo. A mim mete-me um dó ouvir isto. Dó e pronto, aí nós temos que entrar como psicóloga na cabeça da pessoa, mas depois dizer assim, onde é que eu vou drenar este pus? Porque aquilo são pus, está lá dentro, é lixo. Vou tirar este pus suavemente. Lembro-me sempre da explicação médica, suavemente. Tem um abscesso, não podemos fazer um grande corte e tirar tudo de uma vez. Suavemente, devagarinho, até que a própria pessoa me diz, afinal de contas, eu estava enganada. Quando é gente mais simples, que me aparece, gente mais simples, temos que adaptar a nossa linguagem àquela mentalidade simples, porque acontece. Então, usando aquelas metáforas muito simples, sei lá, a pedra de gelo que está a boiar na água, e outras agora que eu nem me recordo, porque eu, como sou muito metafórica no meu trabalho, o João Carlos sabe bem, vou logo procurar o que é que na minha cabeça, como eu digo, ouço o cliente com metade do cérebro e a outra metade já está ali a trabalhar. Né? O computador sempre no colo e à procura o que é que eu tenho ali. Nós vivemos um tempo em que as grandes ideologias estão, na generalidade, falidas. Isso. As religiões tradicionais, que no passado eram o suporte e o esteio de muita gente, cada vez mais são menos relevantes do ponto de vista sociológico. É verdade, sim. De algum modo, as ofertas de sentido que valham a pena, que sejam honestas, atrevo-me a dizer que são cada vez menos. E, no entanto, nunca como hoje se assiste a uma sede de espiritualidade que pode ser seara fértil para muito charlatão, se satisfazer também financeiramente e sabe Deus que mais em termos de parafilias e afins de pessoas que no fundo estão carentes de sentido, de significado e de afeto. Parece-lhe então que é algo que infelizmente, digo eu, estes estudos parece que estão um pouco esquecidos na contemporaneidade. Sim. É tempo de voltar a pegar nesta bandeira? Sim, eu acho que sim. Eu lembro-me que aqui há uns anos, mais concretamente há uns 15 anos, fiz um programa para a televisão da Polónia.
Veio cá uma equipa e vinha um senhor brasileiro que fazia a tradução, e depois, portanto, eu fiz uma parte do programa, depois foram entrevistar o Bruxo de Faf, e depois eles trouxeram uma entrevista do Bruxo de Faf para eu comentar. Bom, o senhor não gostou nada do que eu disse, né? Absolutamente nada. Só não estive pessoalmente depois com ele, mas chegou-me a fazer assim uns telefonemas e tal, meios assustadores para ele. A mim nunca me assustaram. Tínhamos estado uma vez num programa de televisão, os dois, e havia ele estava numa ponta e eu com outra, e eu lembro perfeitamente de ter pegado numa fotografia tipo passe minha, olha, pode ficar com ela, fura os olhinhos, faça o que quiser, porque a verdade é que estes desafios para o público funcionam. Se ela faz isto é porque não há. Não há nada. Se ela diz isto que lhe dá a fotografia, porque às vezes me vem com a minha fotografia, a fotografia, sei lá, do meu marido ou dos filhos, fizeram-me isto, fizeram-me aquilo, eu atirei com aquela. Então o desafio está lançado, certamente teremos novidades em breve e não há dúvida, doutora Maria Luísa Albuquerque, o seu contributo para a sociedade é extraordinário, tem sido, continua a ser e continuará a ser. Esta missão, que aliás era assim que a doutora Maria Luísa e o marido, a doutora Orlando Albuquerque, assumiam no sentido de... Como missão, como pois. missão de iluminar, clarificar toda esta parafernália de ideias mal feitas, mal orientadas. Deixe-me só contar numa experiência que me lembrei agora, que para mim foi interessantíssima. Um padre que eu conheci dos seus tempos de seminarista estava a trabalhar em Paris e convidou-me para ir à paróquia dele fazer. Ele disse que a maior parte é gente muito simples. E eu fui lá fazer por 2 vezes cursos e recordo-me de ter muito gosto. O que ele me dizia é que esta gente trabalha arduamente durante a semana e no fim de semana vivem a consultar aquilo que lá chamado os marabus, que lhe levam o dinheiro que tinham. E eu lembro-me de uma vez uma senhora muito simples veio ter comigo, mostrava-me uma radiografia, acho que de um filho, não me lembro agora o pormenor, e eu ouvia e depois disse-lhe, pois, mas olha, o médico vai fazer isto, ou tem que ir ao médico. E ela depois de falar comigo dizia assim, eu andei enganada tantos anos. É uma dor de alma, mas por ouvir uma coisa destas dá que saí, sim senhora, foi possível. Doutora Maria Luísa Albuquerque, muito obrigado. Repito, é um gosto e um orgulho tê-la aqui e é uma grande alegria continuar a ser seu colaborador. Muito obrigada.